Por toda a cobertura que os casais de Hollywood sempre receberam, é difícil acreditar que existem alguns que não são tão conhecidos. Às vezes, os relacionamentos eram casos e, portanto, mantidos um pouco em segredo. Outras vezes, a imprensa simplesmente não deu muita importância a esses casais de celebridades. De Hollywood antigo para a cena country dos anos 50, aqui estão alguns dos casais de celebridades menos conhecidos que você nem sabia que existiam. Judy Garland e Frank Sinatra. Judy Garland e Frank Sinatra, dois dos artistas mais icônicos do século XX, foram rumores de terem compartilhado mais do que apenas seu talento notável. Seus caminhos se cruzaram repetidamente e seus breves envolvimentos românticos teriam ocorrido em 1949 e 1954, cada vez sob a sombra do sigilo e dentro dos limites de vidas pessoais complicadas. Os primeiros rumores de seu caso começaram em 1949. Judy Garland, lutando com as pressões da fama e os resquícios de seu tumultuado casamento com o diretor Vincente Minnelli, encontrou-se na companhia de Frank Sinatra. Na época, o próprio casamento de Sinatra com Nancy Barbato estava cambaleando, sobrecarregado por sua carreira em ascensão e infidelidade pública. Eles se encontraram durante um evento da indústria e, supostamente, formaram uma conexão que transcendeu a mera camaradagem profissional. Seu entendimento mútuo do lado obscuro da fama, sua solidão e demandas implacáveis os aproximaram. O suposto caso, no entanto, foi passageiro, pois ambos estavam presos por suas próprias lutas pessoais e casamentos. Avance rápido para 1954, e tanto Garland quanto Sinatra estavam em pontos muito diferentes de suas vidas. Garland, recém-saída de uma revitalização da carreira com Nasce uma Estrela, estava recuperando seu equilíbrio após anos de desafios pessoais e profissionais. Sinatra, recém-divorciado de Nancy e envolvido com Ava Gardner, havia consolidado seu lugar como uma lenda de Hollywood e da música. Mais uma vez, seus caminhos se cruzaram, e dizem que faíscas reacenderam. Sinatra supostamente ofereceu apoio emocional a Garland durante esse período, embora a natureza do relacionamento deles tenha permanecido ambígua. Sua conexão, embora breve, foi caracterizada por um entendimento mútuo do peso do estrelato e de demônios pessoais. Embora nenhum deles tenha confirmado publicamente esses encontros, os rumores persistiram, adicionando uma camada de mistério a seus legados. Seus breves momentos juntos são um lembrete das profundas conexões humanas que frequentemente existem por trás do brilho e glamour da velha Hollywood. Lucille Ball e Desi Arnaz. Lucille Ball e Desi Arnaz não eram apenas as estrelas de I Love Lucy, mas também um dos casais mais icônicos de Hollywood. Seu relacionamento, cheio de paixão, criatividade e turbulência, era tão dramático nos bastidores quanto encantador na tela. Lucille e Desi se conheceram pela primeira vez em 1940 no set do musical Too Many Girls. A química entre a glamourosa ruiva e o líder de banda cubano foi instantânea. Apesar das diferenças, ela era 6 anos mais velha, e ele era uma estrela em ascensão com um temperamento explosivo. Eles fugiram para se casar mais tarde naquele ano. O casamento deles, embora cheio de amor, foi marcado por desafios desde o início. A agenda de turnês de Desi e os rumores de infidelidade criaram tensão, enquanto a crescente carreira cinematográfica de Lucille muitas vezes os mantinha separados. Em 1951, o casal combinou seus talentos para criar a inovadora sitcom I Love Lucy. O programa tornou-se um sucesso massivo, revolucionando a televisão com sua audiência ao vivo, configuração de multicâmeras e a representação de um casamento de etnias mistas. A dinâmica da vida real deles infundiu ao programa autenticidade, tornando-o um fenômeno cultural. Nos bastidores, no entanto, as rachaduras estavam se formando. As pressões de administrar uma empresa de produção, criar 2 filhos e as lutas pessoais contínuas de Desi colocaram uma imensa pressão sobre o relacionamento deles. No final da década de 1950, o casamento deles estava se desfazendo. A bebida e a infidelidade de Desi, juntamente com a natureza workaholic e o perfeccionismo de Lucille, tornaram a reconciliação impossível. Em 1960, após 20 anos juntos, o casal se divorciou. Apesar da dor, mantiveram um profundo respeito um pelo outro. Desi disse uma vez: I Love Lucy nunca foi apenas um título. A história de amor deles, embora imperfeita, continua sendo um testemunho de sua química inegável e do legado criativo que construíram juntos. Mesmo após a separação, o vínculo deles perdurou nas memórias daqueles que riram e amaram junto com eles pela tela pequena, Clark Gable e Joan Crawford. Clark Gable e Joan Crawford, 2 das estrelas mais magnéticas de Hollywood, foram alvo de rumores de terem tido um caso apaixonado no auge de suas carreiras. Ambos eram casados com outras pessoas na época, mas sua inegável química dentro e fora das telas
supostamente levou a um romance que se tornou um dos escândalos mais duradouros da velha Hollywood. Disse que o caso começou no início da década de 1930, quando Gable e Crawford eram estrelas em ascensão, sob contrato com a MGM. A parceria deles na tela, em filmes como Possessed e Dancing Lady, fervia com intensidade, alimentando especulações de que o relacionamento deles se estendia além do set. Gable, conhecido por seu charme sedutor e olhar aventureiro, e Crawford, celebrada por seu encanto sensual e natureza ambiciosa, eram atraídos um pelo outro de maneiras que não podiam ser escondidas dos que estavam ao seu redor. Seus encontros aconteciam secretamente, com a MGM fazendo grandes esforços para manter o caso em sigilo. Os executivos do estúdio, interessados em proteger a imagem pública de suas estrelas, frequentemente intervieram para evitar que o relacionamento se tornasse de conhecimento público. Gable era casado com sua segunda esposa, Rhea Langham, enquanto Crawford estava em seu primeiro casamento com o ator Douglas Fairbanks Jr., ambas as uniões tensionadas pelas carreiras de alto perfil das estrelas e suas escolhas pessoais. Apesar dos rumores, nem Gable nem Crawford confirmaram publicamente o caso. No entanto, a amizade duradoura e as frequentes colaborações entre eles sugeriam um vínculo profundo que transcendia meros boatos. Crawford disse uma vez sobre Gable: ele era o tipo de homem que toda mulher queria e nunca poderia ter completamente. O suposto caso entre Gable e Crawford é uma parte fascinante da história de Hollywood. Mostra a mistura de glamour, mistério e desafios que acompanham estar no centro das atenções. Seja verdade ou não, a história deles ainda interessa aos fãs da Era de Ouro de Hollywood: Marilyn Monroe e Marlon Brando. No início da década de 1950, Marilyn Monroe e Marlon Brando, duas das figuras mais icônicas da história de Hollywood, estiveram brevemente envolvidos em um romance tumultuado que em grande parte foi esquecido. Ambos estrelas em ascensão na época, seus caminhos se cruzaram no mundo deslumbrante, porém muitas vezes isolante, da fama. Brando mais tarde revelou em suas memórias que a conexão deles era inegável, mas faltava-lhe a profundidade ou o comprometimento para se tornar um relacionamento sério. Em vez disso, foi um momento fugaz entre duas pessoas navegando pelas pressões de Hollywood. Monroe, que estava prestes a se tornar um símbolo sexual global, e Brando, um ator do método renomado por seu carisma intenso, compartilharam uma atração física e emocional. No entanto, o relacionamento deles se apagou tão rapidamente quanto começou, ofuscado pelas suas carreiras exigentes e lutas pessoais. Brando falava carinhosamente de Monroe, descrevendo-a como vulnerável, mas profundamente magnética, uma combinação que a tornava intrigante e elusiva. Seu breve caso nunca foi alvo de ampla atenção pública, talvez porque ambas as estrelas já estavam envolvidas em outros dramas pessoais. Em retrospectiva, seu romance passageiro permanece como uma nota de rodapé fascinante. Um momento em que duas lendas encontraram uma breve conexão em meio ao caos de suas vidas extraordinárias. James Dean e Ursula Andress. James Dean, o enigmático rebelde de Hollywood, e Ursula Andress, a beleza cativante que mais tarde se tornaria uma Bond Girl, compartilharam um romance breve, mas intrigante em 1955. Seu relacionamento desenrolou-se de maneira discreta, longe dos holofotes de Hollywood, nos meses que antecederam a trágica morte de Dean. Na época, Dean já estava causando impressão como um galã introspectivo, enquanto Andress era uma estrela em ascensão, ainda há anos de seu papel icônico em Dr. No. A conexão deles foi, segundo relatos, de paixão juvenil e fascinação mútua, mas nunca estava destinada à longevidade. A carreira de Dean estava em ascensão meteórica, e seu espírito rebelde frequentemente entrava em choque com as convenções de Hollywood e igualmente com relacionamentos. Andress, com seu encanto radiante e comportamento reservado, trouxe uma energia diferente para o breve tempo que passaram juntos. Seu romance não foi amplamente conhecido ou documentado, talvez ofuscado pela morte prematura de Dean em um acidente de carro mais tarde naquele ano. Para Andress, o relacionamento permaneceu como um capítulo silencioso em sua vida, enquanto para Dean foi um dos muitos momentos passageiros em uma vida tragicamente interrompida. Hoje, sua breve união é lembrada como uma interseção comovente de duas estrelas que brilharam intensamente, mas por pouco tempo, na era dourada de Hollywood, Tony Curtis e Janet Leigh. O romance de Tony Curtis e Janet Leigh foi como uma clássica história de amor de Hollywood, glamourosa, dramática e cheia de paixão. Tudo começou em 1950, quando os dois se cruzaram em uma festa. Curtis, já uma estrela em ascensão com sua boa aparência e charme, ficou instantaneamente encantado por Leigh, que havia acabado de estrelar sucessos como Little Women. Leigh, conhecida por sua beleza e elegância, ficou igualmente cativada pelo carisma de Curtis. Seu turbilhão,
O namoro avançou rapidamente, como era típico dos romances de Hollywood da época. Curtis e Leigh eram frequentemente fotografados juntos. Sua química era inegável, tanto em público quanto em privado. No entanto, seu relacionamento enfrentou oposição da Universal Studios, que gerenciava a carreira de Curtis. O estúdio sentia que o casamento prejudicaria seu apelo como galã e tentou desencorajar a união. Leigh, sob contrato com a MGM, não enfrentou tal resistência. Desafiando as probabilidades, o casal se casou no dia 4 de junho de 1951, em uma cerimônia privada em Greenwich, Connecticut. O casamento foi intimista, com apenas amigos próximos e familiares presentes, mas foi notícia em todo o país. A união deles simbolizava um romance de conto de fadas para os fãs, que adoravam o casal dourado tanto nas telas quanto fora delas. Curtis e Leigh tiveram 2 filhas durante o casamento, uma das quais se tornou a lendária atriz, Jamie Lee Curtis. Apesar da imagem perfeita, o relacionamento deles começou a se desgastar sob as pressões da fama e as agendas ocupadas. Após 11 anos juntos, eles se divorciaram em 1962, marcando o fim de uma era para um dos casais mais icônicos de Hollywood, Anne Bancroft e Mel Brooks. Anne Bancroft e Mel Brooks desafiaram as probabilidades dos romances de Hollywood com um casamento que durou incríveis 41 anos. A história de amor deles é de devoção duradoura, humor e respeito mútuo, o que é uma raridade em uma indústria frequentemente caracterizada por relacionamentos passageiros. Os dois se conheceram em 1961 no ensaio de um programa de televisão para The Perry Como Show. Bancroft, uma atriz elegante e aclamada pela crítica, chamou a atenção de Brooks, o comediante irreverente e brilhante. Segundo Brooks, foi amor à primeira vista. Ele disse, famoso, quando conheci Anne, soube que não poderia viver sem ela. Seu charme, inteligência e determinação a conquistaram, e o casal se casou em 5 de agosto de 1964. O relacionamento deles prosperou graças ao senso de humor compartilhado e à sinergia criativa. Apesar de suas personas públicas contrastantes, ela, a atriz dramática vencedora do Oscar, conhecida por papéis como A Primeira Noite de um Homem, ele, o gênio cômico por trás de filmes como Primavera para Hitler. O vínculo deles era inabalável. Bancroft muitas vezes apoiava Brooks nos bastidores, lendo roteiros e oferecendo conselhos, enquanto ele acreditava por inspirar grande parte de seu trabalho. O casal conseguiu manter sua vida pessoal amplamente privada, criando seu filho, Max Brooks, longe dos holofotes. Bancroft e Brooks frequentemente expressavam admiração um pelo outro, com Brooks dizendo uma vez, "Ela é a mulher mais bonita do mundo, e sempre será." A história de amor deles chegou ao fim com o falecimento de Anne Bancroft em 2006 devido a câncer uterino. Brooks continuou a honrar a sua memória, frequentemente falando dela com profundo amor e gratidão. Seu casamento de 41 anos permanece como um testemunho do poder do humor, respeito e compromisso inabalável no mundo em constante mudança de Hollywood. Gary Cooper e Clara Bow. Gary Cooper e Clara Bow, 2 das estrelas mais brilhantes da era do cinema mudo, tiveram um breve e apaixonado romance durante a produção de Asas em 1927. O caso deles foi uma colisão de charme e carisma. Cooper, o galã alto e robusto, e Bow, a animada It Girl, cuja personalidade magnética cativava tanto o público quanto os colegas de elenco. O romance deles teria começado no set de Asas, o épico drama de guerra que viria a ganhar o primeiro Oscar de melhor filme. Na época, Cooper era uma estrela em ascensão, conhecido por sua boa aparência e charme juvenil, enquanto Bow já era um ícone estabelecido do cinema mudo. Bow foi atraída pela natureza descontraída de Cooper, e ele, por sua vez, ficou encantado com seu espírito animado e charme inegável. Embora seu caso tenha sido de curta duração, foi marcado por uma conexão ardente que Bow mencionaria em entrevistas posteriores. Esse caso ocorreu antes de Cooper se casar com Veronica Balfe em 1933. E tornou-se parte de sua reputação como um homem que frequentemente se envolvia com as mulheres mais bonitas de Hollywood. Apesar do romance passageiro, Bow e Cooper mantiveram o profissionalismo e entregaram atuações destacadas em Wings. A química deles, tanto dentro quanto fora das telas, adicionou uma camada extra de mistério ao filme, que se tornou um marco do início de Hollywood. A história deles é um vislumbre da era dourada do cinema, onde o amor e o drama muitas vezes se desenrolavam nos bastidores tanto quanto na frente das câmeras. Barbara Stanwyck e Robert Wagner. Barbara Stanwyck e Robert Wagner compartilharam um romance que desafiou normas sociais e se tornou um dos mais
Falou-se muito sobre relacionamentos de maio-dezembro. A história de amor deles começou em 1953 no set de Titanic, onde Stan Wyke, já uma estrela experiente conhecida por suas performances marcantes, foi emparelhada com Wagner, um ator em ascensão quase 23 anos mais jovem que ela. A conexão deles foi imediata, alimentada por admiração e respeito mútuos. Wagner, então com pouco mais de 20 anos, ficou cativado pela inteligência, talento e presença magnética de Stanwyck. Stanwyck, que tinha uma inclinação para desafiar convenções, foi atraída pelo charme jovem e sinceridade de Wagner. Apesar da diferença significativa de idade, o relacionamento deles floresceu, tornando-se um laço profundo e genuíno. O romance, no entanto, não foi sem desafios. Em uma época em que relacionamentos com diferença de idade, especialmente envolvendo mulheres mais velhas, estavam longe de ser aceitos, o casal enfrentou o escrutínio do público e da mídia. No entanto, eles continuaram discretamente, com Wagner visitando frequentemente Stanwyck em sua casa, onde compartilhavam momentos tranquilos longe dos holofotes. O relacionamento deles durou vários anos, marcado por uma afeição duradoura e apoio mútuo. Embora eles eventualmente tenham se separado romanticamente, permaneceram amigos próximos, com Wagner frequentemente falando carinhosamente de Stanwyck nos anos seguintes. Ele a descreveu como uma influência profunda em sua vida e carreira, elogiando sua sabedoria e generosidade. O relacionamento de Barbara Stanwyck e Robert Wagner mostrou claramente que o amor transcende idade e convenção. Um capítulo silencioso, mas impactante na história dourada de Hollywood. Errol Flynn e Olivia de Havilland. Errol Flynn e Olivia de Havilland compartilhavam uma conexão tão cativante quanto sua química nas telas. Os dois estrelaram juntos em 8 filmes, incluindo As Aventuras de Robin Hood, onde suas faíscas românticas iluminaram a tela. No entanto, apesar do vínculo inegável, eles aparentemente nunca agiram em relação aos seus sentimentos. Flynn, conhecido por seu charme patife e estilo de vida de playboy, admitiu abertamente seu amor por Olivia. Ele frequentemente flertava com ela no set e a chamava de sua mulher ideal. Olivia, por sua vez, admirava o carisma e talento de Flynn, mas era cautelosa. Ela conhecia sua reputação de ser indomável e achava melhor manter o relacionamento profissional. O timing deles também era complicado. Quando se conheceram nos anos 1930, Flynn era casado com a atriz Lili Damita, e Olivia valorizava demais sua integridade e carreira para arriscar. Mais tarde, ela revelou em entrevistas que, embora se importasse muito com Flynn, não podia se deixar envolver romanticamente com ele. Apesar dos sentimentos não expressos, a amizade deles permaneceu forte. Olivia apoiou Flynn em suas dificuldades, e ele sempre falava dela com respeito e carinho. A história deles é uma do que poderia ter sido, uma lembrança agridoce das complexidades do amor na era de ouro de Hollywood. Rita Hayworth e Orson Welles. Rita Hayworth, uma das estrelas mais famosas de Hollywood, foi casada com o brilhante cineasta Orson Welles por 4 anos. O casamento deles começou em 1943, quando ambos estavam no auge de suas carreiras. Rita era conhecida como a deusa do amor, enquanto Orson era celebrado por seu trabalho inovador, incluindo o filme Cidadão Kane. O relacionamento deles começou com paixão e entusiasmo. Orson admirava a beleza e o talento de Rita, enquanto ela se sentia atraída por sua inteligência e criatividade. No entanto, as diferenças entre eles logo se tornaram evidentes. Rita queria uma vida familiar estável, enquanto Orson estava profundamente focado em seu trabalho e frequentemente ausente. Durante o casamento, eles tiveram uma filha, Rebecca, mas apesar dos seus esforços, o casamento enfrentou dificuldades. Rita mais tarde disse que Orson não a fazia sentir-se amada ou desejada, o que lhe causou profunda tristeza. Em 1947, eles se divorciaram e ambos seguiram com suas vidas. Rita se casou com o príncipe Ali Khan, tornando-se realeza de Hollywood e uma verdadeira princesa. Embora seu casamento tenha sido curto, ele permanece uma parte fascinante de ambas as histórias. June Carter e Carl Smith. June Carter e Carl Smith compartilharam um capítulo breve mas memorável na história da música country. Casados de 1952 a 1956, o casal foi parte da era dourada de Nashville, misturando seus talentos e charme dentro e fora do palco. June, com sua personalidade vibrante e inteligência rápida, e Carl, conhecido por sua voz suave e boa aparência, foram um casal amado durante o tempo que estiveram juntos. O casamento deles trouxe momentos de alegria e colaboração musical, incluindo apresentações como o dueto de Love, ou Crazy Love, que exibiu sua química e dinâmica divertida. Eles compartilhavam um amor pela música, frequentemente brincavam e cantavam juntos, criando memórias que os fãs da música country clássica ainda apreciam. No entanto, o casamento deles não estava destinado a durar.
Em 1956, no mesmo ano em que se divorciaram, June conheceu Johnny Cash nos bastidores do Grand Ole Opry. Conta-se que Johnny ousadamente disse a ela que um dia se casaria com ela, uma declaração que se tornaria realidade anos depois, em 1968. Enquanto o tempo de June e Carl como casal foi relativamente curto, marcou um período importante em suas vidas. Seus momentos compartilhados, tanto pessoais quanto musicais, permanecem uma parte encantadora da história da música country, mesmo quando June se tornou parte de uma das histórias de amor mais lendárias da música com Johnny Cash. Paulette Goddard e Burgess. Paulette Goddard e Burgess Meredith compartilharam um capítulo único, ainda que breve, na história de Hollywood. Conhecida por seu charme, inteligência e beleza, Goddard já havia sido casada com o lendário comediante Charlie Chaplin de 1936 a 1942, quando conheceu Burgess Meredith, um ator celebrado por seu humor peculiar e talento dramático. Parece que Goddard tinha uma queda por homens engraçados e inteligentes. Goddard e Meredith se casaram em 1944, formando uma parceria que combinava seu amor compartilhado pelas artes. Durante os 5 anos juntos, eles trabalharam em projetos e apoiaram as carreiras um do outro. Meredith frequentemente descrevia Goddard como um espírito dinâmico e criativo que o inspirava tanto pessoal quanto profissionalmente. Apesar de sua forte conexão, o casamento deles enfrentou desafios, incluindo as pressões da vida em Hollywood e suas carreiras exigentes. Em 1949, eles decidiram se separar, encerrando seu casamento amigavelmente. Embora sua união tenha sido curta, o tempo de Goddard e Meredith juntos refletiu seu senso de humor compartilhado e admiração mútua. Ambos seguiram carreiras de sucesso, com Goddard lembrada como uma das beldades da era de ouro de Hollywood e Meredith como um ator versátil que mais tarde ganhou fama como Mickey na série Rocky. Sua história adiciona outra camada às vidas fascinantes dessas duas estrelas célebres. Clark Gable e Carole Lombard. Clark Gable e Carole Lombard, celebrados como o rei de Hollywood e a rainha da comédia maluca, compartilharam um romance que cativou o público e permanece como uma das histórias de amor mais lendárias de Hollywood. O primeiro encontro deles ocorreu em 1932 no set do filme No Man of Her Own, onde interpretaram um casal. Naquela época, ambos estavam envolvidos com outros parceiros, e o relacionamento deles permaneceu estritamente profissional. Anos depois, em 1936, eles se reuniram em uma festa em Hollywood, e esse encontro deu início a um relacionamento romântico. O namoro deles foi marcado por uma mistura de glamour e diversão, com ambos os astros conhecidos por suas personalidades animadas. Em 29 de março de 1939, durante uma pausa nas filmagens de E o Vento Levou, Gable e Lombard fugiram para Kingman, no Arizona. Eles se casaram em uma cerimônia privada na Igreja Metodista Episcopal de São João, com apenas alguns amigos próximos presentes. O casamento deles foi caracterizado por profundo afeto e respeito mútuo. Eles compraram um rancho em Encino, Califórnia, onde desfrutaram de uma vida relativamente privada, longe dos holofotes de Hollywood. O espírito vivaz de Lombard complementava o comportamento rude de Gable, tornando-os um casal amado tanto na tela quanto fora dela. Tragicamente, a união deles foi interrompida em 16 de janeiro de 1942. Lombard estava retornando de uma bem-sucedida turnê de títulos de guerra, quando seu avião, TWA Full Trace, colidiu com o Monte Potosi em Nevada, resultando em sua morte prematura aos 33 anos. Devastado pela perda, Gable juntou-se às forças aéreas do Exército dos Estados Unidos, honrando o espírito patriótico de Lombard. Ele mais tarde retomou sua carreira de ator, mas aqueles próximos a ele notaram que ele foi profundamente afetado pela morte dela pelo resto de sua vida. A história de amor de Clark Gable e Carole Lombard perdura como um capítulo comovente na história de Hollywood, simbolizando tanto o encantamento quanto a natureza efêmera da vida sob os holofotes. Agora vamos falar sobre os casais mais icônicos da era de ouro de Hollywood, Douglas Fairbanks e Mary Pickford. Ele era o palhaço favorito da antiga Hollywood, e ela era a queridinha da América. Juntos, eles eram o casal mais elegante da era do cinema mudo. Fairbanks se apaixonou durante a Liberty Bond Tour em 1916. Eles estavam juntos na turnê com Charlie Chaplin. Eles se casaram em 1920 e foram um dos primeiros casais de celebridades. Foram para a Europa em lua de mel. Fãs em Londres e em Paris causaram tumultos tentando chegar ao famoso casal. O triunfante retorno do casal a Hollywood foi testemunhado por vastas multidões, que se reuniram para saudá-los nas estações ferroviárias em todos os Estados Unidos. Jantares em Pickfair incluíam vários convidados notáveis. Charlie Chaplin, o melhor amigo de Fairbanks, estava frequentemente presente.
Outros convidados incluíam George Burns, Bernard Shaw, Albert Einstein, Eleanor Glynn, Helen Keller, H.G. Wells, Lord Mountbatten, Fritz Kreisler, Amelia Earhart, F. Scott Fitzgerald, Noel Coward, Max Reinhardt, Barão Neche, Vladimir Nemirovich Danchenko, Sir Arthur Conan Doyle, Austin Chamberlain, Sir Harry Lauder e Meher Baba, entre outros. A natureza pública do segundo casamento de Pickford o desgastou até o ponto de ruptura. Tanto ela quanto Fairbanks tiveram pouco tempo livre da produção e atuação em seus filmes. Eles também estavam constantemente em evidência como embaixadores não oficiais da América para o mundo, liderando desfiles, cortando fitas e fazendo discursos. Quando as suas carreiras no cinema começaram a vacilar no final da era do cinema mudo, a natureza inquieta de Fairbanks o levou a viajar para o exterior, algo que Pickford não apreciava. Quando o romance de Fairbanks com Sylvia, Lady Ashley, se tornou público no início da década de 1930, ele e Pickford se separaram. Eles se divorciaram em 10 de janeiro de 1936. O filho de Fairbanks com sua primeira esposa, Douglas Fairbanks Jr., afirmou que seu pai e Pickford lamentaram por muito tempo a incapacidade de se reconciliarem. Greta Garbo e John Gilbert. Aqui está outro casal icônico da era do cinema mudo. Greta Garbo e John Gilbert eram simultaneamente colegas e amantes. Eles trabalharam juntos como protagonistas em 3 filmes mudos: Carne e o Diabo, Amor e uma Mulher de Aventura. Eles se conheceram no set do primeiro filme juntos, Carne e o Diabo. Naquela época, Gilbert era imensamente popular com uma luxuosa vitrine de filmes, e Garbo era meramente desconhecida e marcada como uma rainha do gelo temperamental. Quando Gilbert se apresenta a Garbo, ele se refere a ela pelo primeiro nome. Olá, Greta, ao que ela respondeu estritamente, é senhorita Garbo, e Gilbert ficou imediatamente impressionado. Eles tiveram um relacionamento apaixonado e dinâmico, mas o amor deles nunca foi oficializado, já que Gilbert queria casamento e Garbo não estava interessada. Vivien Leigh e Laurence Olivier. O caso amoroso deles foi o mais ardente e um dos primeiros escândalos na antiga Hollywood. Vivien se apaixonou por Laurence em 1936. Eles trabalharam juntos em 1937 e começaram um caso apaixonado. Naquela época, ambos eram casados e tiveram que manter seu relacionamento em segredo. Após o papel de destaque de Vivien como Scarlett O'Hara, ela e Olivier finalmente publicaram seu amor em 1940. Vivien Leigh sempre foi aberta sobre seu profundo afeto por Olivier. Eles foram casados por 20 anos e ambos tiveram uma carreira de sucesso. No entanto, Vivien Leigh vinha lutando contra depressão maníaca e colapsos nervosos, o que infelizmente levou ao fim de seu casamento. Em sua autobiografia, Olivier escreveu: ao longo de sua posse por aquele monstro estranhamente maligno, a depressão maníaca, com seus espirais mortais sempre se intensificando, ela mantinha sua própria astúcia individual, uma habilidade para disfarçar sua verdadeira condição mental de quase todos, exceto de mim, para quem dificilmente seria esperado que ela se desse ao trabalho. Humphrey Bogart e Lauren Bacall. Humphrey Bogart e Lauren Bacall compartilharam uma história de amor que permanece como um dos romances mais inspiradores de Hollywood. Eles se conheceram em 1944 no set de Uma Aventura na Martinica. Bacall tinha apenas 19 anos, uma novata na indústria, enquanto Bogart, com 45, já era uma estrela estabelecida. Apesar da diferença de idade de 26 anos entre eles e do fato de que Bogart estava casado com sua terceira esposa, as faíscas surgiram imediatamente. A química deles na tela era inegável e transbordou para a vida real. Bogart, que tinha a reputação de ser durão, ficou completamente cativado pela beleza, inteligência e maturidade de Bacall além de sua idade. Bacall, por sua vez, foi atraída pelo charme e profundidade de Bogart. E o caso deles começou durante as filmagens, e rapidamente tornou-se algo sério. Bogart acabou divorciando-se de sua esposa, e ele e Bacall se casaram em 1945. O relacionamento deles era cheio de respeito mútuo, humor e uma conexão profunda. Eles receberam 2 filhos, um filho e uma filha, e criaram uma vida juntos longe do caos de Hollywood. O vínculo deles era tão forte que Bacall frequentemente se referia a Bogart como Boogie, um termo carinhoso que destacava a proximidade deles. Tragicamente, o tempo deles juntos foi interrompido quando Bogart foi diagnosticado com câncer de esôfago. Ele faleceu em 1957, aos 57 anos, deixando Bacall de coração partido.
Apesar da sua morte, a história de amor deles perdura como uma das maiores de Hollywood, um testemunho de um amor que superou todos os obstáculos. Katharine Hepburn e Spencer, e Cree e Paul Foss. Tracy. O relacionamento mais significativo da vida de Hepburn foi com Spencer Tracy, seu co-estrela em 9 filmes. Em sua autobiografia, ela escreveu: "Era um sentimento único que eu tinha por Tracy. Eu faria qualquer coisa por ele." Lauren Bacall, uma amiga próxima, mais tarde escreveu sobre o amor cegamente apaixonado de Hepburn pelo ator. O relacionamento posteriormente recebeu muita publicidade e é frequentemente citado como um dos romances lendários de Hollywood. Quando se conheceram, ela tinha 34 anos e ele 41. Tracy estava inicialmente cauteloso com Hepburn, não impressionado com suas unhas sujas e suspeitando que ela fosse lésbica. Mas Hepburn disse que soube imediatamente que o achava irresistível. Tracy permaneceu casado durante todo o relacionamento deles. Embora ele e sua esposa Louise vivessem vidas separadas desde a década de 1930, nunca houve uma separação oficial e nenhuma das partes buscou o divórcio. Hepburn não interferiu e nunca lutou pelo casamento. Com Tracy determinado a esconder o relacionamento com Hepburn de sua esposa, ele teve que permanecer em segredo. Eles tomavam cuidado para não serem vistos juntos em público e mantinham residências separadas. Tracy era alcoólico e frequentemente estava deprimido. Hepburn o descrevia como atormentado e se dedicou a tornar sua vida mais fácil. Relatos de pessoas que os viram juntos descrevem como o comportamento de Hepburn mudava completamente quando estava perto de Tracy. Ela o tratava como uma mãe e obedecia a ele, e Tracy tornou-se altamente dependente dela. Frequentemente passavam períodos separados devido ao trabalho, especialmente nos anos 50, quando Hepburn estava majoritariamente no exterior por compromissos de carreira. A saúde de Tracy piorou significativamente na década de 60, e Hepburn fez uma pausa de 5 anos na sua carreira para cuidar dele. Ela se mudou para a casa de Tracy durante este período e estava com ele quando ele morreu em 10 de junho de 1967. Por consideração à família de Tracy, ela não compareceu ao funeral dele. Foi somente após a morte de Louise Tracy, em 1983, que Hepburn começou a falar publicamente sobre seus sentimentos pelo seu frequente colega de elenco. Em resposta à pergunta de por que ela ficou com Tracy por tanto tempo, apesar da natureza do relacionamento deles, ela disse: "Sinceramente não sei. Só posso dizer que nunca poderia tê-lo deixado." Ela alegou não saber como ele se sentia em relação a ela, e que eles apenas passaram 27 anos juntos, no que foi, para mim, uma felicidade absoluta. Paul Newman e Joanne Woodward. Aqui está uma história de amor que provou felizes para sempre. Newman conheceu Woodward no set de filmagem de The Long Hot Summer em 1953. Eles se casaram em 1957 e permaneceram juntos em um casamento feliz por 50 anos. Eles celebraram seu aniversário de casamento de ouro pouco antes da morte de Paul Newman em 2008. Eles sempre foram sinceros sobre o seu amor verdadeiro, amizade genuína e relacionamento de confiança. Joanne Woodward foi citada: "A sensualidade se desgasta com o tempo e a beleza desaparece. Mas ser casada com um homem que te faz rir todos os dias, isso é realmente um presente." Enquanto Newman expressou sua lealdade e amor em uma analogia bastante saborosa ao citar: "Tenho um bife em casa. Por que eu deveria sair para comer um hambúrguer?"